Olá, amigos! Iniciamos hoje o nosso curso de desenvolvimento mediúnico. Logicamente, o que me motiva a produzir essa aula é justamente para que tenhamos muito mais médios do que temos atualmente. Todos nós temos algum tipo de sensibilidade. Alguns são mais sensíveis, percebem a presença dos espíritos, ouvem vozes, veem vultos e até imagem completa de pessoas. Cada um de nós tem uma sensibilidade diferente. Então, para que possamos desenvolver as nossas habilidades, se faz necessária ter mais informação. Até o presente momento, o materialismo impera, mas isso não impede que pessoas já espiritualistas, e por que não dizer até muitos de nós, espíritas, já temos uma noção muito melhor da mediunidade, da sensibilidade humana. Então vamos desenvolver o nosso potencial, aprendendo cada vez mais e botando em prática algumas lições que são trazidas por pessoas que já experimentam a mediunidade. Para começar, temos que lembrar que existem inúmeras dimensões e a dimensão dos encarnados não é a única. Paralelo ao mundo que vivemos, existe espíritos em diversos graus de evolução, cada um em corpos adequados à dimensão em que estão. Enquanto eu estou conversando com vocês, logicamente eu vou fazer inúmeros comentários, mas eu me baseio na leitura do livro Manual de Desenvolvimento Mediúnico, livro de minha autoria. Como falei, não é ele o único material que eu uso, mas para facilitar a minha vida, ele vai ser o meu livro guia. Não lerei todas as partes, mas lerei aquelas partes significativas para a aula do dia. Como falei, existem inúmeras dimensões. Os suicidas convivem com outros suicidas. Os desequilibrados do sexo convivem com outros desequilibrados que possuem o mesmo vício. Os religiosos vivem com outros religiosos e os músicos com outros músicos. Eu sei que a explicação é tosca, mas é apenas uma forma didática de explicar o assunto. Existem inúmeras dimensões no mundo espiritual e todas elas guardam uma sintonia com os espíritos que possuem os mesmos dons ou os mesmos defeitos. Isso é importante para nós compreendermos, porque de acordo com a nossa sintonia, nossa concentração, podemos estar ligados a uma linha, ou melhor dizendo, uma dimensão espiritual. Em um mesmo lugar podem existir várias dimensões ao mesmo tempo. As pessoas mais sensíveis escutam o eco de outras dimensões, sentem influência, porém permanece cada um em sua realidade. Se nós estamos em dimensões paralelas, isso quer dizer que aqui na dimensão dos encarnados podem existir espíritos mais evoluídos ao lado de espíritos mais atrasados. Eles podem até se ver, mas na maioria dos casos eles não chegam a nem se encostar, não conseguem trocar palavras ou experiência, pois cada um funciona em uma dimensão diferente, em uma vibração diferente. Assim como nós encarnados estamos na dimensão dos encarnados e ao nosso lado tem espírito que influencia o nosso pensamento, mas nós não vemos esses espíritos. Assim também acontece no mundo espiritual. Um espírito mais atrasado muitas vezes não enxerga um espírito mais evoluído. Pode sentir até a sua presença, porém o espírito evoluído só vai se fazer presente se ele se materializar. Dimensões diferentes, sintonias diferentes. Assim, nas dimensões espirituais, existem cidades espirituais dos índios, dos preto-velhos, dos caboclos, dos traficantes, dos estudiosos, dos orientais, dos músicos e muito mais. Tudo ao mesmo tempo, podendo ser no mesmo lugar. É claro que espíritos superiores ocupam camadas superiores do nosso planeta e espíritos inferiores ocupam camadas inferiores do nosso planeta. Veja bem, para o espírito não há barreira. Ele pode atravessar uma parede, uma pedra, pode atravessar o fogo e o frio sem que isso os incomode. Não há nada que impeça que os espíritos estejam no fundo do mar ou debaixo da terra. Existem, inclusive, camadas da terra
em que abrigam regiões umbralinas e trevosas. Dizem os bons espíritos que o abismo, que é a morada dos espíritos piores da Terra, se encontra no núcleo da Terra. Assim, todas as camadas podem ser ocupadas pelos espíritos, de acordo com a sua evolução. Eu não sou de Umbanda, porém eu gosto de dar o exemplo da Umbanda para falar das dimensões espirituais, dessas linhas espirituais que podem existir. Me perdoem os irmãos umbandistas se eu cometer alguma gafe ou algum erro. A Umbanda possui 7 linhas, isto é, o que aprendemos com os próprios umbandistas. Na verdade, as linhas são dimensões e as dimensões, assim como as linhas, são infinitas. Isso quer dizer o seguinte, que embora os nossos irmãos umbandistas falem 7 linhas, existem muito mais linhas porque existem muito mais dimensões. O que eles chamam de linhas simplesmente foram aquelas que se manifestaram no planeta Terra. Vai iniciar o trabalho de sintonia, ele declara que está aberta a sessão, faz a prece de costume e evoca as forças superiores. Isso nós espíritas também fazemos. Fazemos a nossa prece inicial. Muitas vezes a gente faz todo um preparativo, ou seja, prepara o ambiente de maneira a se tornar um ambiente mais harmônico. Em determinado momento, iniciamos a nossa atividade. Logicamente, como nós somos falhos, chamamos a presença de irmãos superiores, irmãos espirituais. Logo em seguida, os irmãos de Umbanda, eles entram em sintonia com aquele grupo de espíritos na qual eles querem sintonizar. Para isso, eles cantam, evocam os guias e os médios pensam nos espíritos com os quais já estão acostumados. Ocorre a primeira incorporação, ocorre as primeiras incorporações. Isso quer dizer o seguinte, quando os irmãos de Umbanda querem evocar os pretos velhos, eles começam a orar, cantar música dos pretos velhos e desta forma todo mundo sabe que eles estão preparando o ambiente para receber os nossos companheiros espirituais, os pretos velhos. E nesta hora os médios também lembram daqueles espíritos que eles já estão acostumados, que já incorporaram e novamente estão evocando a esses espíritos de maneira a permitir que eles se manifestem. Com o espiritismo não é muito diferente. Nós preparamos o ambiente, fazemos a nossa prece inicial e quando temos um trabalho direcionado para os suicidas, já fazemos prece para eles. Todos os médios e participantes sabem que o trabalho será direcionado para eles. E de pouco a pouco os médios sintonizam com aqueles espíritos que têm este problema, que têm esta necessidade. E assim ocorre o preparo do ambiente e a evocação mental dos médios que entram em sintonia com os espíritos sofredores, necessitados de apoio espiritual. Continuando falando de Umbanda, no mundo astral terreiro se modifica como se uma segunda camada de realidade se mesclasse à camada dos encarnados. Pode aparecer uma floresta, uma cachoeira, um mar, pode aparecer um campo de batalha, pedras gigantes, ou mesmo uma simples senzala, tudo de acordo com o espírito evocado. Então veja bem, para o médium vidente que esteja no terreiro, ele vai possivelmente ver a modificação de todo o espaço, de todo o ambiente astral. Então nós temos a camada dos encarnados. Essa aí não vai ter muita modificação a olhos das pessoas que estão lá. Mas para os videntes que enxergam uma outra dimensão, de pouco a pouco, aquela outra camada, a camada espiritual, a camada que está sendo evocada naquele momento, ela se modifica. Isto é, se eles estão chamando um preto velho, possivelmente vai aparecer a imagem de uma senzala, com escravos, com preto velhos trabalhando. Se eles estão chamando um caboclo, provavelmente o ambiente que será visto por um vidente será de uma floresta. Já no espiritismo, quando a gente evoca os nossos irmãos suicidas, provavelmente o ambiente que será visto pelos nossos irmãos videntes será de pessoas em cavernas, locais escuros, em pântanos, com a predominância de espíritos suicidas. Se o trabalho for direcionado
os nossos irmãos com desequilíbrio sexual, o trabalho num centro espírita, eles também se modificam, o ambiente espiritual se modifica, o ambiente dos encarnados continua o mesmo, porém o ambiente no mundo espiritual se assemelha a um cabaré, a um local de orgia, um local de depravação sexual, e os espíritos que lá se manifestam aos olhos do vidente provavelmente são espíritos ligados ao sexo, com deformações, com doenças ligadas a essa temática. O médium, na hora da incorporação, ele muda a própria vibração para sintonizar com o ambiente e com o espírito que lá estão. Os espíritos mudam o padrão vibratório para sintonizar com os médios. Então veja bem, o médium que se prepara para a incorporação, ele vai tirando do âmago do seu próprio ser recordações, momentos da presente encarnação ou de vidas passadas, na qual ele entra em sintonia com aquele tipo de vibração, permitindo assim que os espíritos ligados àquela temática, aquela dimensão, se aproximem dele. Assim, cada um dos médios colabora, modificando o seu grau de energia, a sua vibração, para sintonizar com a dimensão na qual eles querem ajudar, principalmente considerando os espíritos que irão se manifestar através deles. Logicamente, ao mesmo tempo que os encarnados se concentram e modificam a própria vibração, os mentores espirituais, eles se preparam também para se manifestar aqui no mundo material. E desta forma, aqueles espíritos de maior padrão vibratório modificam a vibração de maneira a entrar em sintonia com os médios. Já o caso dos espíritos desequilibrados, muitas vezes doentes, não o fazem de propósito. Eles não têm a boa intenção de sintonizar com o médium. Muitas vezes eles são contrários a essa manifestação, porém com a ajuda dos mentores espirituais, que muitas vezes servem de intermediários. Algumas vezes eles incorporam conjuntamente com o espírito, de maneira que é uma dupla incorporação. Tem um médium e dois espíritos ligados, sendo que um deles é o próprio mentor do médium, ou um responsável pela casa, permitindo assim que ocorra a sintonia, mesmo de espíritos de baixa vibração. O espírito mentor, o espírito guia, o espírito intermediário auxilia nessa comunicação. No caso ainda da Umbanda, os médios se concentram na música, esquecem os problemas pessoais e tudo que existe no mundo material. Ele simplesmente se deixa levar pela onda espiritual até que ocorre a incorporação. Ou seja, o médium que se prepara para trabalhar mediunicamente, naquele momento ele se esquece de todas as coisas do mundo, se concentra unicamente naquele trabalho. Para isso, ele desliga a mente de outros assuntos, começa a dançar, a cantar, se concentra nas sensações físicas que está sentindo, até que chega o momento da incorporação. No caso do espiritismo, um processo similar também acontece. Primeiro ele se prepara, o ambiente já está preparado pela espiritualidade amiga, o dirigente já disse a temática do dia, você vai atender os órfãos, os náufragos, os acidentados, os drogados, e o médium vai se preparando para isso, através da prece, através da percepção das sensações que ele está sentindo. Muitas vezes, as poucas sensações são fundamentais para que o médium entre em sintonia com o sofredor a quem ele quer ajudar, ou ao mentor que ele vai ser intermediário para uma orientação espiritual. Igualmente, o espírito sai da vibração em que está acostumado e por um breve instante adquire um revestimento material produzido pelas energias do médium. Ele está como que magnetizado, envolvido pela energia do médium. No ato da incorporação, o espírito comunicante se aproxima do médium e como que mesclasse energias com esse médium. Isso é o chamado choque anímico. É como se ele recebesse momentaneamente aquela energia do médium e por um breve instante ele sentisse como se ele possuísse um corpo material.
Esse revestimento é momentâneo, não é prejudicial ao médium, porém naquele instante do intercâmbio, as sensações do médium passam para o espírito e as sensações do espírito passam pelo médium. Não confunda as minhas palavras, não é necessário entrar dentro do médium para ocorrer essa ligação. O que ocorre é um envolvimento magnético de parte a parte. Isso significa que os centros de força de um e de outro estão em ligação, em sintonia. A ligação do centro de força coronário permite que ambos compartilhem pensamentos, a ponto que não sabemos de onde é o pensamento, se do espírito ou do médium. A ligação do centro de força frontal permite que o espírito veja a nossa dimensão como se estivesse encarnado e permite ao médium perceber o mundo espiritual, no caso, se o médium também for vidente. O centro de força laríngeo facilita a comunicação. Então, a fala é acionada principalmente no centro de força laríngeo. As ideias fluem no pensamento, mas se materializam na garganta do médium. O centro de força humeral facilita no controle do movimento dos espíritos. Se for necessário, outros centros de força são acionados, permitindo a plena simbiose. Nem sempre é necessário. Em algumas vezes a ligação se restringe ao coronário. Nesse caso, temos a manifestação de forte intuição, mas todas as palavras e movimentos são do médium. Muitos médiuns intuitivos utilizam deste mecanismo. Então vamos por parte aqui. O nosso corpo tem camadas igualmente. Os nossos irmãos esotéricos falam em 5 camadas, 5 corpos. Outros chegam a falar em 7 corpos. Kardec ele se limitou a falar corpo, perispírito e espírito. Mas André Luiz ampliou a ideia, dizendo da existência do duplo etéreo, do corpo astral. De uma forma ou de outra, a gente pode considerar o seguinte, que nós temos um corpo material e em volta desse corpo material existem energias que se propagam, que é o nosso corpo áurico. E nesse corpo áurico, nesse corpo perispiritual, nós temos centros de força, que são os chakras ditos no Oriente. Cada chakra é especializado em uma parte da nossa saúde, da nossa sensibilidade, da nossa mediunidade. Eles são fundamentais na nossa vitalidade. Um chakra desorganizado pode provocar doença, problema do coração, do fígado, do estômago. Então é necessário que estejamos bem equilibrados. E esse equilíbrio de saúde nossa vai se refletir na harmonia do nosso chakra, do nosso centro de força. Muitas vezes é necessário tomar o passe para realinhar, para limpar, purificar as nossas energias. No ato da mediunidade, alguns deles são mais acionados pelos espíritos. De acordo com a necessidade, apenas o coronário, ele é acionado para que permita que a mensagem passe para o mundo. A pessoa sente uma grande intuição, percebe o mundo espiritual na sua imaginação com mais propriedade. Mas quando se faz necessário, outros chakras também são acionados, de maneira a permitir que o espírito sinta mais o mundo material, veja e até se manifeste neste mundo material. Dependendo da incorporação, pode acontecer uma superincorporação, na qual o espírito comunicante praticamente assume o controle corporal do médium. Em outros casos, que é o mais comum, apenas alguns centros de força são acionados, permitindo, no caso da psicografia, que o médium movimente a mão, no caso da vidência, que a capacidade do chakra frontal, da vidência, se dilate. Enfim, de acordo com a necessidade dos espíritos e a capacidade do médium, mais ou menos chakras são acionados. O espírito não necessariamente entra dentro do nosso corpo. Até poderia, porque os espíritos atravessam qualquer coisa. Mas essa ligação é de chakra a chakra, de centro de força a centro de força, permitindo um intercâmbio biopsíquico-magnético. O mesmo fenômeno podemos encontrar em outras religiões.
Grupos de evangélicos incorporam entidades que dançam e profetizam utilizando o mesmo mecanismo. Não é porque mudou a religião que o mecanismo deixou de ser o mesmo. Tanto faz na Umbanda, no Espiritismo, nas religiões evangélicas, o fenômeno é o mesmo. Em um centro espírita encontramos fenômenos parecidos. O dirigente faz a prece, inicia o trabalho de intercâmbio, sintoniza as regiões umbralinas e os médiuns evocam os espíritos que lá estão. Pode ser os suicidas, os alcoólatras, os viciados do sexo, não importa. O que o dirigente faz é direcionar a atenção dos médiuns para essas dimensões espirituais. E quando ele não faz os dirigentes espirituais. A sequência é a mesma. Ocorre a mesclagem vibratória das duas dimensões e o acoplamento das entidades nos seus respectivos médiuns. Então o fenômeno é o mesmo em diversas religiões. No centro espírita, nós temos o dirigente que inicia o trabalho, fala algumas palavras em prece, direcionada para os suicidas, para os alcoólatras, e essa simples prece inicia toda uma sequência de sintonia, e de pouco a pouco existe uma ligação mental com os médiuns e os espíritos. O ambiente se modifica, porque quanto mais a gente pensa em uma dimensão espiritual, no caso da Umbanda, em uma linha espiritual, a dimensão espiritual se modifica aos olhos dos videntes. E os médiuns que lá estão presentes vão sintonizar com os espíritos que estão naquela vibração, permitindo assim o trabalho tanto da Umbanda quanto do Candomblé, tanto do Espiritismo como da Igreja Evangélica. Todos eles sintonizam com os espíritos com quem quer comunicar. E o ambiente da igreja, o ambiente do templo espírita vai se modificando, permitindo que aquela energia do mundo espiritual propague, reverbere na dimensão dos encarnados. Quando falamos em sintonia, temos que nos lembrar dos dois aspectos. Primeiro, o ambiente e segundo, os espíritos. Na Umbanda, utiliza-se do defumador, do cheiro de ervas, do som do tambor. No centro espírita, utiliza-se da prece, da música, da lembrança dos espíritos que se quer evocar. Veja bem, muitas vezes as pessoas falam que não se deve evocar no espiritismo, mas a gente faz isso quando a gente pensa, por exemplo, num parente ou amigo que a gente quer ajudar. Na hora da reunião mediúnica, estamos orando pelo meu parente, pelo meu amigo. Eu estou fazendo uma evocação, não só desse parente amigo que está encarnado, mas de todos os espíritos ligados a ele, para que, se houver a possibilidade, aqueles espíritos desequilibrados que incomodam meu parente ou amigo, eles se manifestem. Esses parentes e amigos estão sendo evocados, e aqueles que os acompanham igualmente estão sendo evocados. Para uns, os encarnados, não é possível tirá-los em espírito para vir à reunião e receber o aconselhamento, o tratamento, mas nós direcionamos a energia para eles, de maneira que aonde quer que eles estejam, recebam a nossa vibração. Já os espíritos que os acompanham e muitas vezes os prejudicam, esses sim estão sendo evocados, tratados, e quando há possibilidade, são conduzidos para outros locais de tratamento e estudo. A manifestação ocorre quando o médium aprende a calar o pensamento e se deixa levar pela sensação espiritual. Pode ser na dança, no movimento da mão, na vontade de falar uma palavra, escrever uma palavra, não importa. O médium aprende a perceber o mundo espiritual e, o que é mais importante, se entrega a essa influência. Então, as manifestações espirituais acontecem no mundo material quando o médium consegue perceber o que não é dele e ele se deixa levar por aquela energia, por aquela sensação. Nós falaremos muito mais a respeito da incorporação em breve. No momento, vamos concentrar a nossa atenção na sintonia. Muito obrigado. Esta foi a nossa primeira aula. Espero contar com você na nossa próxima aula. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos nós.